de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo... Muito boa noite a todos. Então, para a gente poder fechar esse nosso trabalho, né, do Missionários da Luz, uma grande pretensão estudar essa obra em tão pouco tempo, mas não é bem um estudo. A gente já sabe que a proposta realmente é são painéis, né, que a gente está expondo a respeito da obra, no sentido de cativar o interesse de todos nós inclusive, de estudarmos cada vez mais profundamente essa obra, que ela tem muito mais coisa do que nós estamos colocando aqui. Isso são apenas alguns painéis, alguns apontamentos a respeito das abordagens de André Luiz nas suas excursões instrutivas na espiritualidade, com esse espírito Alexandre, que é o que acompanha durante toda essa obra, que depois até no final ele fica meio chocado, né, com esse afastamento, que, digamos, ele segue o caminho dele. E a gente vê assim, a bondade, a caridade, né, de André Luiz de compartilhar conosco toda essa experiência instrutiva que ele teve, todo aprendizado que ele conseguiu alcançar. E ele nos coloca assim de uma forma tão lúcida, tão clara, tão rica, para que a gente possa aprender. A doutrina inteira está nesse livro aqui. É impressionante assim, a capacidade de síntese de estar ali e de uma forma assim... mostrando realmente como que a coisa acontece no plano espiritual. E isso é extremamente rico, extremamente interessante, e a gente teve assim, a ousadia de trazer esse assunto para a gente poder colocar dessa forma expositiva, como a gente está tentando colocar aqui. Então, na nossa abordagem de agora, eu e Marcelo vamos falar sobre o capítulo 17 e 18. Muito bem. Esses capítulos nos falam da doutrinação. Que doutrinação? A doutrinação na reunião mediúnica, basicamente, né? A gente vai falar sobre isso. Embora a doutrinação, a gente volta e meia, está sendo doutrinado de alguma forma, né, Marcelo? E a questão da obsessão. São alguns quadros obsessivos e o tratamento da obsessão feita nas reuniões de desobsessão, numa determinada reunião de desobsessão que ele vai abordar. Uma observação que nós fizemos, né, Flávio e eu, é a capacidade que tem de se apanhar uma atividade que nós realizamos na casa espírita e não a observamos muitas vezes. Há médiuns aqui, há vários médiuns aqui que atuam na atividade mediúnica. O que nós não enxergamos na atividade, o que nós não vemos que está sendo desenvolvido, que está sendo realizado ali. Então, você vê que se escreve um capítulo sobre algo que nós fazemos e que nós desconhecemos. É muito interessante, Olívia, Carla e os outros médiuns da instituição, como nós estamos envolvidos em algo que nós desconhecemos a dinâmica real de um aspecto daquela atividade. Então, é uma obra que nos enriquece muito a visão que nós vamos desenvolver no olhar da tarefa que já estamos inseridos e muitas vezes não temos essa identificação visual que o livro nos deu. Isso ressalta, Marcelo, também, de uma maneira bem ampliada, o nosso compromisso enquanto médiuns, né, em participantes de reuniões mediúnicas. E isso realmente é um aspecto que a gente vai comentar aqui nas entrelinhas desse capítulo,
sobre a doutrinação que a gente vai começar agora. Bem, depois de uma reunião de estudos, né, uma mãe se aproxima de Alexandre pedindo ajuda com seu filho Marinho através de nova doutrinação. Ou seja, eles estavam no plano espiritual, lá em estudos evangélicos, lá o grupo lá com Alexandre e tudo, e de repente, assim, logo após a reunião, essa reunião de estudos, uma mãe se aproxima do grupo, se é possível de Alexandre, né, o orientador lá do André Luiz, e pede ajuda para o seu filho, de nome Marinho. E a questão desse filho Marinho, quem é essa personagem, né? Ela já vinha de muitos anos trabalhando, digamos, com o seu filho, que se situava em zonas assim inferiores, zonas umbralinas. Ele, um antigo sacerdote jesuíta, né? E a mãe, equivocado, vamos dizer, esse sacerdote, ele perturbado por uma série de situações que a gente vai enxergar aqui no que vai ser colocado. E ele estava realmente com grandes dificuldades, digamos assim, prisioneiro de certa rebeldia que ele desenvolveu com relação a uma série de situações que a gente vai relatar aqui também. Assim. E ele iria fazer, seria recorrente. Ele já havia sido recebido em outras reuniões e não havia obtido o êxito que se esperava. Ele deu uma melhorada, mas aquele êxito de fato não aconteceu. Atualmente, na nossa instituição, que é o trabalho que nós participamos, mediúnico, muitas vezes nós conseguimos assistir a entidade uma única vez, uma única vinda. O espírito chega uma única vez, chora as pitangas, chora os seus problemas, narra as suas lutas e ele tem o auxílio. Mas nós já observamos algumas vezes, aqui mesmo na nossa casa, a recorrência, quer dizer, o espírito que vem mais uma vez porque uma única reunião não foi suficiente para sensibilizar aquele desencarnado. Então, nós estamos aqui falando de um caso de recorrência. Ele vai retornar a uma atividade mediúnica, ele vai voltar a uma passividade, visto que na outra ele não obtivera o êxito de recomeço que se esperava, que a mãe esperava. A dificuldade que está sendo colocada, especificamente em relação ao Marinho e a tantos outros, não necessariamente sacerdotes, não necessariamente religiosos, vamos dizer assim, que ele era um espírito, ele quando encarnado, um cara que estudou muito, um cara muito intelectualizado, quer dizer, é mais difícil o trabalho de doutrinação de espíritos que estão nesse nível de intelectualidade, porque já tem, digamos, aquelas afirmações, aquelas situações assim de um certo orgulho em detrimento daquilo que eles conhecem, então isso cria uma certa barreira e uma dificuldade muito grande. E ele, na condição de eclesiasta, né, ele que ocupava um cargo eclesiástico, ele tinha assim uma postura muito de dominação em relação à população, em relação às questões das próprias missas que ele fazia, né, daquela situação com a sociedade. Então ele tinha uma certa expressão, ele tinha uma certa proeminência sobre o grupo, e ele fazia valer, digamos assim, a sua autoridade com base, digamos, naquelas liturgias ou naquelas condições estabelecidas, naquelas formalidades do culto externo, do culto exterior. Então isso aí é uma coisa que ele ficava muito enquadrado, como se tudo que ele tinha que fazer era aquilo, e aquele é o trabalho que ele fazia bem, e ele exercia, digamos, cumpria, digamos, o seu papel, entendendo talvez o seu papel mais importante fosse apenas esse, quando na verdade tudo isso precisa ser desempenhado também com amor, com sentimento, né, com caridade, com outros aportes de se colocar realmente de doação, que era uma coisa que ele possivelmente não estava acostumado a fazer. Ele exercia sua autoridade simplesmente pelo título que ele tinha, pela autoridade que ele estava investido do cargo que ele desempenhava dentro da igreja. E isso tudo pesou muito quando ele desencarnou. Quando ele desencarna, aí que vem essa história. Lá do outro lado, essas questões, esses títulos, isso aí não tem importância. O que vale, na verdade, é o que a gente realizou.
é o que a gente levou de desenvolvimento, de sentimento que foi desenvolvido, de realizações vivas realmente nesse âmbito, né, Marcelo? Você já imaginou um médium espírita, um esclarecedor espírita de Janeiro, que é uma esclarecedora, chegando altamente obsidiada na erraticidade e discutindo com o esclarecedor do mundo invisível, que coisa enjoada que vai ser? Então, veja, à medida que a gente se informa, isso é libertador, mas há pessoas que pegam a cultura, a informação, o aprendizado, e ao invés de se libertar usando aquilo, se encalacra mais. Quando nós pegamos o Evangelho, diz lá, olha, se você, a verdade liberta, mas nós estamos observando hoje que os orgulhosos estão sendo aprisionados pela verdade, pela pseudo-verdade. E isso é extremamente sério na medida em que nós estamos vivendo num mundo, inclusive puxando para o movimento espírita, que é um movimento altamente intelectualizado, que se acessa a uma gama de obras, de pessoas, de informações do mundo inteiro e com títulos. Nós vemos hoje, às vezes, um determinado orador que vem na nossa região, ele tem 5 linhas só para dar os títulos: mestre, doutor, pós-graduado, e isso... Eu me pergunto muitas vezes por que disso. Não há uma demanda específica para quem vai abordar o Evangelho, mas é uma ideia que se tem de que aquilo vai valorar a tarefa, né? Chico Xavier vem ao Trabalhador de Jesus. Ele é datilógrafo do Ministério da Agricultura. Ponto, acabou, vamos lá, formado no curso normal de Pedro Leopoldo. Não tem mais título, né? Então, assim, isso tudo que nós vemos com o sacerdote, nós também temos, enquanto espíritas, pensar muito sobre o título, né? Você é pós-graduado, algo que valha, mas isso não tira de você as funções de reformulação individual, que é a abordagem que o Marinho sofre terrivelmente se libertar. Aí Alexandre, sabidamente, coloca para aquela mãe aflita, né? Nota nele sinais evidentes de transformação interior. Ou seja, está perguntando se já tem algum trabalho em andamento, que já existia um trabalho em andamento, mas como é que está a situação naquele momento que ele pergunta? Aí a mãe responde: observo disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo com as sugestões malignas e sente inexprimível tédio. Quer dizer, quando ele mergulha nessa rebeldia, veja bem, rebeldia no plano espiritual é uma baixa sintonia, vai abaixar realmente a faixa vibratória dele. Ontem mesmo a gente falou sobre isso, a situação de sintonia vai levar realmente a aquelas sintonias semelhantes, a ideias semelhantes, né, gostos semelhantes, vai acabar atraindo e levando esse espírito para zonas, às vezes, inferiores, como ele ficou colocado. E, às vezes, ele não tem condições de reação, vamos dizer, em relação o meio circundante que ele está colocado, a tendência é ele ir se afundando cada vez mais. Foi o que aconteceu com ele. Então ele fica, em função dessa surpresa de não encontrar aquilo que ele entendeu, o céu que ele esperava encontrar, o céu de que ele tanto falou, e ele não encontra aquele céu. Ele encontra uma situação toda atormentada, uma série de privações, uma série de situações que o deixam revoltado. O sentimento dele é de revolta, em função da maneira como ele entendia que tinha que ser as coisas. E os títulos que ele tinha, né? O título que ele tinha, como é que eu fico? Não é? E vai ficar realmente a pé, não vai ter jeito. Vamos ver então aqui. Então, observa disposições algo modificadas, vamos lá, sugestões malignas e sente inexprimível tédio. Fica entediado, realmente entediado com essa situação toda que está acontecendo. Pude conduzi-lo à prece sem furtá-lo da rebeldia. Ela já conseguiu até uma evolução, que ela já começou a desenvolver um certo tédio nele. O tédio é um sentimento que vai acabar que chega uma hora que o cara vai perguntar: poxa, eu vou ficar nessa? Eternamente, alguma coisa tem que mudar isso, né? Tem que fazer alguma mudança. Então, pelo menos, ele já está entediado, já não está muito confortável na situação que ele estava, né? Aí pude conduzi-lo à prece, olha só, ela já conduziu até pela sua influência, ele não via ela, tá? Porque ela estava numa faixa vibratória mais elevada, ele não a via. Bem, mas ela já conseguiu algum sucesso.
né? Mas não conseguiu tirar ele do sentimento de rebeldia. Ele continua ainda imprecando, reclamando. Se permanece entediado, olha só o que o Alexandre fala, será fácil ajudar-lhe o espírito. Quer dizer, já quebrou, já rompeu alguma dificuldade, né, que já está rompida e, de repente, a coisa vai ficar mais fácil. Então, alguns amigos auxiliarão a trazê-lo e outros ajudarão Otávia. Esse personagem que aparece aqui agora é uma médium da reunião mediúnica em que essa doutrinação tão desejada vai acontecer. Aí André Luiz pergunta, como sempre, né, ele quer saber das coisas. Por que a doutrinação com encarnados? Né? Por que tem que fazer a doutrinação com encarnados? Não dá para fazer o trabalho aqui não, no plano espiritual? Por que não faz aqui? Aqui tem tanto recurso, tem tanto... Né? Por que será que tem que fazer lá entre os encarnados? Aí vem a resposta, o Alexandre responde. Não é recurso imprescindível. Quer dizer, isso poderia realmente ser feito lá. Daria para fazer lá. Mas, em alguns casos, como ele coloca, o magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados e para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros na carne. Vejam bem, nós que estamos aqui, nós que temos a honra de participarmos de uma reunião mediúnica, nós somos extremamente beneficiados, porque a gente acompanha certas narrativas, certas histórias, certos enredos que são extremamente educativos, nos mostrando situações que a gente precisa realmente estar buscando por evitar, estar realmente mais alinhado aí para poder ver o valor que tem realmente um evangelho, o valor educativo do evangelho, o valor da gente tomar conhecimento de tantas coisas, no sentido da gente alinhar, ajustar melhor a nossa vida e não cometer tanta injustiça, não participar de tantas coisas que podem trazer problemas para os outros e para nós no futuro, né? Aí, então, prosseguindo, pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados, quer dizer, aí fala assim, ó, em alguns casos o magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados e para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros na carne. Ajudando a entidade, ajudarão a si mesmos. Né? Olha que oportunidade bendita que é realmente a reunião mediúnica. E o quanto que se faz, a gente vai perceber aqui, o trabalho todo o que é feito pela espiritualidade, organizando com muita antecedência essas reuniões aqui, no atendimento a esses irmãos que aqui são socorridos e atendidos. Então é uma coisa que a gente, às vezes, vem para a reunião mediúnica e, sei lá, que chega aqui 5 minutos antes da reunião, né, e entra para a reunião, pá, e acha que aquilo ali é como se fosse um carro. Você sentou ali, você dá a partida e começa, né, a coisa começa a funcionar. Não é assim. A coisa é muito mais elaborada e demanda também que nós, que participamos da reunião, venhamos a aportar o nosso compromisso, estar realmente vincular um compromisso com essa reunião, para que ela possa se desdobrar e alcançar os resultados desejáveis, né, em todos os sentidos, sob todos os aspectos, porque a coisa é muito mais elaborada do que a gente aparentemente pensa que é. A coisa é muito mais ampla, né? O trabalho da espiritualidade nesse sentido. Se vocês observarem, já havia um médium determinado para receber o Marinho, que era Otávia. Ou seja, ele não havia nem chegado à reunião ainda e o médium já estava determinado. Então isso serve para nós médiuns, quando no último momento, do último segundo, a manicure te liga e diz assim, eu posso fazer sua unha agora. Né? E aí você fala assim, meu Deus, eu preciso me cuidar, o espiritismo, mas olha, tem coisas que não são tão imprescindíveis assim, marca a unha para depois, já tem alguém vinculado, já tem um marinho engatilhado para o médium. Às vezes costuma dizer assim, eu não quero o compromisso com o serviço mediúnico, parece que vira uma maldição. Mas não vira uma maldição, ao contrário disso é uma bênção, porque você passa a ser veículo de socorro de um espírito. Aqui ele está fazendo uma anotação daquilo que nós falamos recorrentemente. Você pode sair da reunião mediúnica, sair, não é nem chegar, e já começar a se vincular com entidades lá fora, que você posteriormente fará o atendimento na casa. É o atendimento
fraterno que o médium faz e cria um vínculo. É o atendimento na evangelização que o evangelizador, que é médium, faz e cria um vínculo. É o atendimento que o rapaz que está vendendo o livro pega uma pessoa ali dentro que está com um processo, cria um vínculo. O médium, ele por magnetismo, por energia eletromagnética, ele gera vínculos a frequências que sintonizam com ele, que ele pode prestar socorro. Então, aquilo que a gente fala sempre, que quando a reunião mediúnica que o Flávio falou vai iniciar, meio que as cartas estão todas marcadas. Quem vai para quem. Hoje a coisa foi organizada, disciplinada, né? Tudo pronto. Aí chega na última hora. É por essas e outras que às vezes o sujeito está saindo para o centro. A gente fala, saia cedo. Chegue cedo. Se tiver que dar algum problema, vai dar cedo, para você resolver cedo, se programe cedo. Porque quando começa, na última hora, as sombras, elas querem o quê? Que você não vá e que o socorro não seja feito. E aí acabou-se. Vai então, ficar para a próxima oportunidade. Ajudando a entidade, ajudando a si mesmo, doutrinando, acabarão doutrinados, sem dúvida. Essa mãe intercede por um filho que foi sacerdote. Os desvios das almas com tarefa religiosa são mais graves, porque aquele que tem a tarefa religiosa tem já esse compromisso, digamos, de esclarecer, de amparar, né, do exercício da caridade. Então, em todos os sentidos, existe um comprometimento formal, vamos dizer assim, no caso até daquele que se coloca na postura de passar realmente consolação, de atender, de fazer esses atendimentos. Então é um compromisso que ele tem, inclusive até o padre mais ainda, né? Ou qualquer ministro de alguma religião, ele está investido desse compromisso, com certeza. Então, os desvios dessas almas são mais graves. As pessoas mais inteligentes e cultas que se perdem nas questões do mundo e furtam-se do testemunho das virtudes edificantes. Quer dizer, aquele que está investido de um certo conhecimento, aquilo que o Marcelo até fez uma abordagem muito interessante no domingo, né? Excelente a abordagem, sobre as dimensões da disciplina, que depois até melhor que ele fala, eu não vou nem me meter nesse assunto, que isso aí é coisa que ele trouxe. Então, mas é por aí. Né? A gente sabe aquilo que você aprende, você precisa realizar, você precisa vivenciar e, sobretudo, sentir. Então, o que faltou a ele? Ele aprendeu, de alguma forma, do jeito dele, do jeito que ele entendeu o que era, e realizou alguma coisa. Dentro da cabeça dele, ele acha que realizou, mas foi tudo aquela questão formal, aquela questão meia quadrada, cumprindo aqueles formalismos, e pronto, achando que estava tudo resolvido, ele estava abafando. Vamos lá, então. Então, muitos ministros de várias religiões não ponderam na exemplificação do Mestre. Querem resolver transcendentes questões da alma através de dominação pelo culto exterior, como falamos. Esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo que deveriam servir. Ao desencarnar, encontram tão somente a lei. Que lei é essa? A lei maior, a lei de Deus, a lei divina, que manda conceder a cada um de acordo com suas obras. Então não adianta título, não adianta nada. Não adianta termos uma biblioteca inteira na cabeça, né? Uma enciclopédia, não vai adiantar. E não raro agrava a situação no desespero. Precipitam-se nos campos da inconformação presunçosa. É orgulho, né? Isso é orgulho. Quase todas as religiões falam de inferno, mas raras ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. É muito interessante que o Papa, foi o Papa João Paulo II, né, que até baixou uma encíclica, então ele esclarece, foi interessante, importante isso porque isso vai para o mundo, né? Isso um ensino, um ensinamento, uma colocação que é amplamente difundida, então é importante que a gente fale sobre isso, dizendo que realmente o inferno, em verdade, céu, são situações conscienciais, são condições de consciência de cada um, então estados conscienciais, né? Não é um lugar, né, que você é condenado eternamente. Só faltou ele dizer que isso podia, né, mudar. É isso aí. Então, os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação.
Os orgulhosos têm dificuldade para se corrigir. Tá vendo? Tem aquele que cai por ignorância, porque não sabe, e realmente ele vai ter a humildade de desejar aprender para poder se acertar. Agora, aquele que acha que sabe, às vezes os orgulhosos, têm mais dificuldade de se corrigir, porque eles estão com aqueles padrões muito, né, cristalizados na sua mente, achando que estão realmente com a informação toda. E já basta. André Luiz, como explicar o sacrifício materno? A mãe ali, né, trabalhando já de anos a fio, naquele processo para poder ajudar o filho Marinho. Há renunciações sublimes em nosso plano, onde companheiros se sacrificam pelos outros por muitos anos, mas nossa amiga tem sua percentagem de culpa. Então, quer dizer, ela não está totalmente isenta. Existia ali um problemazinho que aconteceu na época. A gente vai recordar, até comentei com o pessoal aqui, que essas famílias do final do século retrasado e do início do século passado eram famílias que tradicionalmente tinham que ter assim, um filho médico, de preferência, e uma mulher feminina, freira ou padre. Isso era a glória realmente das famílias, você ter realmente na família, na estrutura familiar, essas questões, essas situações. Então, aparentemente, pelo que está colocado aqui, foi mais ou menos isso que aconteceu. Aqui eles narram na obra que o rapaz ele tinha vínculos com a religiosidade e espiritualidade. Porém, esses vínculos não o levariam ao sacerdócio. A mãe o leva ao sacerdócio. A mãe lhe envia num seminário para que ele pudesse realizar, até porque na época também havia outro aspecto, haviam as famílias sem recursos, onde a possibilidade que se tinha de que um filho estudasse era um seminário. Você se enviou muitas vezes jovens em seminários, em conventos, para que eles pudessem estudar. Por fim, esperava-se que ao término seguissem o ofício, ou muitas vezes abandonavam o ofício com título e seguiriam a sua vida. Esse rapaz, a mãe enfia ele no seminário. Não é? Você vai realizar o meu sonho, que é o maior equívoco familiar que existe. Não é? Quando você quer que o seu filho realize o seu sonho. Né? Eu sonho com um filho doutor. E aí você se esforça para que aquele filho faça, muitas vezes, o que você não perguntou se ele quer. Né? Não é o sonho que ele tem para a vida dele. E o que nós vamos ver no final? Que aqui, particularmente, ele se deixa levar pelo prazer que ele descobriu com o orgulho do sacerdócio. Ou seja, ela esperava dele uma coisa e ele se insurgiu naquela coisa. Ele gostou daquela coisa. Aquela coisa o guindou para um lugar. Só que ele não tinha o voto necessário próprio para viver o sacerdócio que se esperava. Não era aquilo. Então, temos que ter, isso reflete muitas vezes a nós com as famílias, né? Quando nós enfiamos os nossos meninos em coisas que eles não querem. Eu tenho um sonho de mandar o meu filho para o exterior. Mamãe, eu quero morar em Monte Alto, eu quero morar na Figueira, pega os filhos de Olívia, eles querem ir para a roça, quer ficar lá. E Olívia quer mandar os filhos lá para Nova York. Mamãe, eu quero morar na Figueira. Mas o meu sonho para você, Figueira não é lugar para filho meu. Mas aí ele vai para Nova York e acontece o quê? Frustra. Aí morre, vira uma entidade frustrada, corrompida por aquilo que ele não queria viver. Algum cabista vai te pegar lá fora, Marcelo. Você ficar quieto aí. Meu sonho é ir morar na Figueira, você acredita, né? Monte Alto, acho que ali de Lumbrante. E fazer kitesurf. Ela errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos um castelo por carinho, o que não isenta nossa culpa se destruirmos os tesouros colocados ao nosso alcance. Bacana essa frase, né? Às vezes a oportunidade é dada, mas a responsabilidade de quem entrar lá e fizer a arruaça, fizer a bagunça, aí a responsabilidade passa a ser daquele que, assim, pisou em cima da oportunidade que ele recebeu. Na noite marcada, quer dizer,
foi marcado realmente um momento para receber, para que acontecesse essa doutrinação que foi solicitada lá por aquela mãe. Então, na noite marcada, uma expedição com Alexandre, a mãe, Necésio e é um outro personagem que surge aqui, André Luiz, se dirigiu a uma igreja. Necésio fora padre e seria a única pessoa que Marinho veria. Quer dizer, o Marinho, ele estava numa condição tão inferior que só um dos espíritos desse grupo seria visível por ele, que ele teria visibilidade, que seria esse Necésio, que iria fazer a interação com ele. Na igreja, uma igreja antiga, um templo antigo, e tinham vários espíritos dentro dessa igreja antiga. Espíritos com comprometimento com a questão da religião. Na igreja havia inúmeras entidades congregadas, cultivando as mesmas ideias de menor esforço na edificação religiosa. Porque essa edificação religiosa realmente é uma coisa que demanda não apenas conhecimento, não apenas estudo, mas muito mais, né? É uma entrega, é uma doação, é um processo realmente muito intenso e que exige muito mais do que apenas os aportes apenas de conhecimento. A ignorância é antiga e a morte não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Né? Realidades. Essas são almas sofredoras, mas há focos de maldade organizada e compete-nos lutar contra eles. Quer dizer, era um campo de luta também, de luta vibratória, né, de uma série de situações que eles estavam ali dispostos a enfrentar, principalmente esse Necésio. Que acaba que o Necésio fez um sinal que ele localizou o Marinho lá naquele grupo, naquela confusão que estava naquela igreja. E atendemos prontamente, que foram todos lá. A mãe se aproximou e afagou-lhe a fronte. Ele não percebeu, não estava vendo a mãe dele, e Marinho não a viu, apenas sentiu vaga alegria no coração. Viu Necésio e iniciou um diálogo. Você vê, a interferência magnética, né, o carinho, isso já deu um respiro para aquele companheiro de levantar o olhar, de perceber que tinha alguém ali, que ele ficou até curioso de manter um diálogo com aquela figura nova que apareceu naquele recinto, o Necésio. Aí vem uma pergunta, né? Pertence, a pergunta do Marinho para o Necésio, pertence ao grupo dos submissos ou dos lutadores? Olha que interessante que pergunta que ele faz. Os submissos são os cultivadores da humildade evangélica, os lutadores, os entregues à revolta e desesperação. Em que grupo que ele está? Está vendo? Você está naqueles submissos, quer dizer, aqueles que são os cultivadores da humildade, que ele chama de submissos, ou dos lutadores. Alexandre auxiliou o Necésio, localizando o Marinho num círculo magnético com outros desencarnados sofredores que aguardavam a doutrinação. Aqui ele já está num outro ponto, tá? Já vai, digamos, ele sai dali, deslocalizaram o Marinho e vão preparando o Marinho, né, para poder levá-lo para o trabalho na reunião mediúnica. Mas esse processo não foi assim, foi um bate-papo que teve ali de convencimento, ele falando de repente que tinha alguém que estava assim observando ele, que estava vendo que ele podia ter um auxílio da espiritualidade, tinha alguém que estava olhando por ele, e isso despertou uma certa curiosidade dele ver que isso é um toque bacana, né, de saber que tem alguém preocupado conosco, em outra esfera ou em outro momento, mas que tem alguém que está velando por nós. Então esse foi um aspecto que tocou o coração do companheiro e ele acabou, digamos, sendo convencido pelo Necésio de fazer uma visita num determinado lugar. E acaba que ele concorda. Então vamos embora, vamos nessa aí. Né? Bem, mas aí Alexandre auxiliou Necésio, localizando o Marinho num círculo magnético com outros desencarnados sofredores que aguardavam a doutrinação, porque a reunião teria também assim, a manifestação de outros espíritos que iriam ser atendidos naquela reunião mediúnica, lá onde estava Otávia e outros médios também. Aí ele reclama, isso é um logro, eu fui enganado, né? Ele se sente enganado, clamou Marinho. Sabe a procedência do socorro de hoje? Aí o Necésio já vem para acalmar ele, calma rapaz, calma, a coisa só está começando, calma aí. Sabe a procedência do socorro de hoje? Sua mãe. Quando ele fala isso, né, ele já fica, meu Deus, minha mãe. Né? Alexandre auxiliava Otávia com recursos magnéticos. André Luiz percebe
que, se era necessário auxílio superior para intercâmbio com desencarnados esclarecidos, muito mais cooperação seria necessária em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Quer dizer, são preparações diferentes, né? Às vezes um espírito que vem dar uma comunicação de esclarecimento, às vezes uma instrução, ou vem dar uma comunicação de enlevo para a equipe, para o grupo mediúnico, é uma coisa. As sensações que o médium experimenta é de uma natureza. Mas um espírito assim, num padrão inferior, e muitas vezes tem médios que sentem uma repercussão muito grande. Isso não acontece muito comigo, curiosamente. Eu não sinto muita diferença assim da questão do espírito. Lógico que tem algumas reações, às vezes o choro, às vezes um frisson, sei lá, um tremor, não sei, uma coisa estranha que a gente tem, mas isso é característica de cada médium, né, que tem o seu jeito, às vezes, de experimentar isso, né? Mas é diferente, quer dizer, para aquele que tem uma condição mais decaída, o médium, né, realmente fica meio complicado. A reunião de desobsessão, a gente vai ver mais à frente, ela é realmente uma reunião diferenciada, porque eu considero, já trabalhei nessa reunião e optei por trabalhar numa reunião mais, agora na parte de desenvolvimento, né, que na verdade acaba sendo um pouco de desobsessão também, né, Marcelo? Que a gente está sempre trabalhando também essa questão, mas o compromisso realmente do médium que trabalha especificamente no âmbito da desobsessão é um compromisso muito grande, que vai, digamos, extrapola talvez ao da mediunidade do médium normal, né, Marcelo? O Marcelo pode falar um pouco sobre isso também. Vários ajudantes recolhiam forças mentais dos irmãos presentes e da médium. Então, a reunião precisa de energia, né? Precisa de realmente fluidos, vibrações bastante elevadas para que se mantenham, digamos assim, as condições para o atendimento que vai se dar. Porque isso até em proteção dos próprios médios, né, na condição da proteção dos médios, e também dos espíritos manifestantes também, que possam estar em condições de cumprir o seu papel, no sentido de fazer o que ali foram fazer, em termos de dar a sua comunicação. E eu acho que eu voltei, né? Voltei? Pronto. Esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores se façam visíveis, ou para que o benfeitor vai se fazer visível não para os circunstantes, não para os médios da reunião, mas para os espíritos que, digamos, estão sendo atendidos. Porque a reunião mediúnica, digamos, nos seus bastidores, a gente tem ali um hospital. É um atendimento completo, né? É um atendimento que você tem realmente condições de receber os espíritos e dar a ele, atendê-los nas suas necessidades várias, múltiplas, né? Então, é uma reunião bastante complexa. Então, esse material valiosos recursos plásticos para que os benfeitores se façam visíveis ou para que materializem certas imagens ou quadros para reavivar a emotividade e confiança dos infelizes. Com os raios e energias emitidas pelos encarnados, podemos formar serviços de importância para os que se encontram presos no padrão vibratório do homem comum. No início, Marinho demonstrava desespero e rebeldia. O interlocutor falava com serenidade, revelando a superioridade do Evangelho vivido sobre o Evangelho interpretado. Interessante essa colocação, né? Como que o Evangelho vivido realmente é outra coisa. Porque o Evangelho interpretado é um conhecimento puro e simples, mas ali está no âmbito da realização, quando a gente vive, procura viver a lição que a gente aprende. Alexandre chama um cooperador para auxiliar a mãe a tornar-se visível para ele. E Alexandre aplica passes na região visual. Então é muito importante esse encontro do Marinho com a sua mãe, né? Porque esse encontro realmente vai ser assim, um ponto muito importante em quebrar realmente, ele resolver mudar a história, né? Ele realmente se decidir. Então, a genitora amorosa resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras e o filho elevaria... Veja bem, a mãe dele estava num patamar vibratório maior, então ela precisava se envolver com vibrações mais grosseiras para baixar o padrão vibratório dela. E o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance,
para poder haver mais ou menos uma faixa de sintonia que eles pudessem se perceber, para um encontro temporário que o beneficiaria. O amigo encarnado, por intuição, pergunta se Marinho reconhece quem está ao seu lado. Vendo a mãe, deu um grito de dor e vergonha. Meu filho, não se revolte mais. Humilhe-se diante da verdade. Os dois caem em pranto. Aí, olha o que a mãe fala. Perdoe-me se o induzi à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Seja forte, desvencilhe-se dos maus companheiros. Não se rebele. Não poderá acompanhar-me agora, porque queria ir. Não, mas eu queria contigo. Né? Eu estava doido para ficar com ela. Gostaria, quando eu não posso ficar contigo, poxa, aquilo ali realmente trouxe um conforto para ele, e ele chegou a pensar, de repente, que ela podia ficar mais tempo com ele. Mas aí ela fala, não poderá me acompanhar agora. Há que transformar sua condição vibratória com a renovação íntima, para o bem. E assim será possível nossa reunião em breve, no lar divino. Dê-nos a boa vontade fiel, e Jesus nos auxiliará quanto ao resto. A boa vontade fiel, quer dizer, ele teria de realmente buscar essa renovação. Marinho experimentará dificuldades. Aí vem a história, quer dizer, mostrando, os espíritos falando sobre as dificuldades e dissabores que ele vai ter que encarar. Será assediado por antigos companheiros, quer dizer, ele não vai conseguir se desvencilhar de pronto, não é uma coisa automática, é um trabalho que ele vai ter que começar a fazer, a realizar lá no plano espiritual, para começar a se livrar, digamos, aqueles liames, aqueles laços de afinidade que ele está estabelecido, que ele está colocado. Né? Sem transformação em adversários, mas sem a luta que facilita a aquisição de valores reais, não aprenderemos nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. Cada um de nós tem um lugar na obra divina, mas tem que ser batalhado, a gente tem que lutar por isso. É a questão da meritocracia, né, Marcelo? Que é a grande lei aí, que vige no plano espiritual, aqui nem tanto, né? Aqui ainda está meio mesclado, mas no plano espiritual é ela mesma que vai ditar as regras aí para a gente. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação do nosso plano. Recebeu nosso auxílio e usaria elementos novos para seu caminho, à vida mais alta. A genitora não poderia dar-lhe a luz que lhe era própria, mas fornecia valiosa semente para que ele cultivasse. Quer dizer, a gente pode se valer momentaneamente das luzes alheias, né, como a gente se vale regularmente, seja através de uma obra, que a gente vai lá beber dessa fonte fecunda, que são as obras da codificação, tantas outras obras também acessórias, e a gente realmente tem condições de se valer muito disso. Mas a coisa vai além, né, Marcelo? Então, outros grupos de outras regiões traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com um programa de serviço previamente preparado. Como Marcelo ressaltou de início aí, que a reunião não acontece tudo ali por improviso. Muito pelo contrário, a coisa muito bem organizada, muito bem preparada. Às vezes ocorre que nós nos perguntamos, nós já estamos em atividade mediúnica há um bocado de ano, e essa semana mesmo foi um assunto que nós nos perguntamos assim: para que lado nós vamos quando acontece uma experiência que tem sido experimentada por um conjunto de médiuns, né? E aí nós começamos a ver que existe toda uma regra, uma normatização para que a reunião funcione de um formato harmônico, onde ela não fuja muito de como funcionam as demais. Mas isso é ilusório, né? Porque, na verdade, quando o mundo invisível ele quer apanhar o doutrinador e fazer com que ele sinta a presença de outras entidades, que normalmente um psicofônico ele faz. Tem situações que nós não sabemos, por magnetismo, por demanda, por necessidade, que algumas vezes ela pode ser reconfigurada. Às vezes nós estamos numa reunião e dissemos assim, é muito, muito interessante, toda segunda-feira nós estamos.
Hoje nós falamos assim, hoje foi tão diferente a reunião. Você está na mesma mesa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com a mesma música, lendo o Evangelho, e a impressão que você está, que você foi para um lugar totalmente diferente. Então, assim, é muito interessante que isso só ressalta o quanto o médium ele é instrumento. Um instrumento que tem que estudar, que tem que se preparar. Assim, quando ele senta ali, não é o que ele quer, é o que o mundo invisível precisa que ocorra por ele. E aí a flexibilização, ele vai embora, e é fabuloso, gente. Assim, é um negócio muito bom. As pessoas às vezes falam assim, mas a questão de ir porque a curiosidade, mas essa vivência com o mundo invisível é um negócio que mexe sobremaneira com o íntimo da alma da gente. A gente chora com o espírito que se comunica por outro. O doutrinador, às vezes, se envolve, se for mulher, então, que tem um senso maternal, e é diferente. O esclarecedor, quando é mulher, às vezes ela veste a maternidade, não é? Na hora que está ali, e o seu desejo, às vezes, é abraçar o médium, abraçar o espírito, para dizer, nós vamos te ajudar. E é quando aquilo finaliza, aqueles 15 minutos de uma passividade, 20 minutos, quando muito, causa um impacto no grupo fabuloso, é espetacular. É isso aí. Então, prosseguindo, a reunião, né, que era dirigida, digamos, tinha uma assistência de Alexandre, essa reunião específica, né, com a assistência desse instrutor fabuloso aí, que é o Alexandre. Havia outros grupos de outras regiões que traziam seus tutelados para a doutrinação de acordo com um programa de serviço previamente preparado. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala. Um negociante, esse caso é interessante pra caramba, um negociante ignorava a própria morte. É comum muitos espíritos que chegam e são atendidos nas reuniões mediúnicas que ignoram que desencarnaram. Né? Ou seja, ele desencarnou e fica vagando, às vezes retorna ao próprio lar, acreditando que continua vivo, e vai para lá e começa a tentar interagir com os parentes, ninguém fala com ele, é muito difícil, porque eu acredito que seja um local assim, de conforto, né? Então a criatura, o espírito, ele procura onde ele mais esteve, com uma questão de segurança, né? De um sentimento de afeição, de estar lá os afetos dele, que ele construiu nessa encarnação. Então às vezes ele fica lá, esperando, sei lá, acontecer alguma coisa, achando que a vida continua. Isso aqui, você tem vários aspectos disso aí, mas isso acontece. Então o negociante ignorava a própria morte, sobretudo não aceitava, e foi levado a ver os despojos em decomposição. Quer dizer, ele estava resistindo tanto a ser convencido, a ser realmente perceber e saber que ele estava desencarnado, que ele foi levado até a enxergar o próprio corpo em decomposição. Um dos necessitados tomou a médium de forte excitação e quis agredir. Um outro espírito que veio, né? Um outro necessitado que apareceu, tomou a médium de forte excitação. Aqui entra um aspecto que eu achava interessante a gente falar, Marcelo. E quis agredir os integrantes da mesa. Isso aí tem a ver com uma questão chamada educação mediúnica, né? Porque uma situação dessa, que o médium não é capaz de conter, digamos assim, que o espírito se assoma do médium e quer estrangular o dialogador, ou alguém que está na mesa, quer agredir, quer socar, quer dar tapa. Poxa, se isso acontecer, de quem será a responsabilidade? Do espírito? Do doutrinador? Ou é do médium? Né, Marcelo? É uma questão de educação mediúnica. Por isso que a mediunidade, o exercício da mediunidade, está a demandar, primeiro, a questão do conhecimento, de saber realmente o que é o fenômeno, como é que ele funciona, compreender profundamente isso. E isso é muito importante como um pré-requisito nesse sentido. Né? A gente recebe na casa, pelo menos uma vez por semana, alguém que vem aqui, porque alguém disse para ele que ele era médium e ele tinha que trabalhar. Então, semanalmente, a pessoa chega aqui e fala assim, eu fui no lugar que disseram que eu era médium e tinha que trabalhar. Aí você fala, que bom, meu irmão, seja muito bem-vindo, vamos fazer o caminho. Aí, qual é o caminho? O
caminho você tem que estudar, você saber o que você faz. Aí o cara fala, não, mas a pessoa diz que eu já estou pronta. Você não está pronto, ninguém está pronto. Nós não estamos prontos. Eu trabalho mediunicamente há 28 anos e a gente todo dia aprende uma coisa nova, tem uma sensação diferente. Então, assim, você quer fazer? Aprende. Precisa vir. Aí a pessoa não quer ficar. Ela não quer ficar, porque eu fui no centro que eu tinha que ficar, eu tinha que estar trabalhando. Não queriam nem que eu viesse embora, que eu já ficasse para o trabalho. Hoje em dia, na casa espírita nenhuma, não precisa nem ser muito séria, não, casa espírita nenhuma faz assim, embute uma pessoa com desconhecimento do que se realiza. Não é fechado, não é vedado, não é para os eleitos, não é para as pessoas especiais, não é, mas é para aquelas pessoas que fazem um caminho dentro da instituição. Mesmo porque, Marcelo, às vezes um médium em desequilíbrio, se ele aparece assim, nessa forma como o Marcelo colocou, é um médium que está desequilibrado, um médium que não tem conhecimento nenhum, então ele está numa condição que a gente poderia considerá-lo até como um doente. É um doente, que muito antes de colocar em ofício, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser atendido para superar o processo que certamente está causando mal a ele também, está dificultando a vida comum dele, quer dizer, por influências espirituais que estão sobre ele. Então é necessário de um processo, realmente de um acolhimento, acolhê-lo e ajudá-lo, ampará-lo naquele momento que ele está doente. Aí, o que acontece com esse cara, que ele quer agredir, exige uma intervenção dos espíritos, né? Antes que conseguisse, os trabalhadores espirituais formaram um esqueleto. Olha só, plasmaram um esqueleto bem feio, bem horroroso, né? E encostaram no agressor, que humilhado esqueceu a intenção da agressão. Acabou que ele se assustou e desistiu de fazer a besteira que ele queria. Esse aqui eu acho que é o último slide do capítulo 17. Oi? Para a gente poder, a gente poder terminar. Vamos lá. André Luiz, aturdido pela dilatação da luz cada vez mais intensa no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro e celeiros de bênçãos aos espíritos da sombra, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. Então existe essa necessidade dessa adesão, ninguém obriga ninguém. A espiritualidade não obriga nenhum espírito a se converter, ninguém a tomar uma decisão. Isso é uma coisa que tem que nascer dentro daquele que está sendo atendido. Isso tem que ser uma vontade própria. E aquela vontade até fiel que a mãe do Marinho falou, né? Essa vontade fiel com Jesus, que ele tinha o conhecimento para isso. Ele não estava ainda conseguindo desenvolver isso. Então, realmente, aderir a esses princípios, aderir a essas orientações, é uma questão de cada um, e o trabalho é todo desenvolvido nesse sentido, o trabalho de doutrinação, de amparo aos espíritos, de esclarecimento aos espíritos, para que eles alcancem esse entendimento e consigam enxergar e iniciar esse processo. É um início de um processo, não é uma libertação completa, mas é o início de um processo que vai se desdobrando, e muitos espíritos, às vezes, retornam nas reuniões mediúnicas para nos dar notícia assim, desse processo que está acontecendo com eles, do desenrolar disso, deles realmente alcançarem uma condição melhor. Aí o próximo capítulo, né, é sobre a obsessão. Cadê Marcelo? Eu vou ficar obsidiado aqui agora. Vamos lá. O grupo de Alexandre ajudava, que Alexandre ajudava, reunia-se em noites previamente determinadas para atender casos de desobsessão. Vejam bem, a questão da reunião de desobsessão é uma reunião especial. Ela é, digamos, uma reunião mediúnica, mas ela tem um trabalho mais complexo. E também exige de seus participantes um compromisso bem maior, com o seu comportamento, até com a ingestão de certos alimentos, né? Até a questão, a não ingestão também de certas substâncias. Então, existe todo um aporte de compromissos
que precisam ser seguidos por conta de prejudicarem o trabalho que vai se desenvolver. Já imaginou o tamanho da nossa responsabilidade de estar causando prejuízo por causa de um descuido, a gente que se decidiu, que aceitou o compromisso e estar trazendo, de repente, condições que vão impactar os trabalhos que vão se desenrolar numa reunião desse tipo, né? É uma responsabilidade muito grande, que a gente está vendo aqui que a coisa vai bem além, né? Nós estamos enxergando aqui, são os bastidores da reunião mediúnica, né? E sobre alguns aspectos só, que não dá para a gente falar sobre tudo. Bem, era necessário reduzir o quanto possível a heterogeneidade vibratória do ambiente, o que compelia a limitar o número de encarnados nos serviços. Aí é que entra um aspecto que a gente não falou ainda, mas quando foi escrita essa obra, no movimento, nas casas espíritas, era comum a reunião mediúnica dar-se com uma plateia, como se fosse aqui agora, uma reunião pública, o pessoal sentado e a reunião mediúnica estivesse se desenrolando aqui nessa mesa. A nossa instituição, até 88, se não me falha a memória, 88 tinha a reunião mediúnica aberta, né? Quando nós chegamos aqui em 89, eu sei porque quando eu cheguei aqui em junho de 89, tinha cerca de 6 meses a 1 ano que a atividade tinha sido fechada, né? Mas era habitual. Ainda existem instituições espíritas que fazem atividade pública de desobsessão, né? Não estou falando na parte das cartas psicografadas, de entes, mas a desobsessão ainda tem casas que devem estar realizando por aí. É por isso que ele fala de heterogeneidade vibratória do ambiente, porque numa reunião pública, vocês vão de convir, entra todo mundo, pode entrar quem não é espírita, que não tem compromisso nenhum com o espiritismo, e chega aqui, sei lá, está pensando... Então, quer dizer, isso traz um impacto para o que vai se desenvolver. A gente viu aqui que os espíritos que participam, que organizam a reunião, eles se valem de energias dos circunstantes, daqueles que estão presentes na reunião. Então, quer dizer, se é uma coisa heterogênea, o padrão de uma reunião assim com muita gente é menor, é inferior, ele tende a decair. Que compelia a limitar o número de encarnados no serviço. O André Luiz, todo obsidiado é um médium? Olha a pergunta que ele fez. Todo aquele que é vítima de um processo obsessivo, de uma obsessão, ele é médium? A gente já tem aquela informação lá da 459, né, do Livro dos Espíritos, que fala para a gente o quê? Que todos nós somos médios. De ordinários, são eles que nos dirigem, né? Eles que dirigem a nossa vida, olha só. Isso está escrito lá na resposta da 459. Todos somos intermediários do bem. Olha que resposta linda, espetacular essa resposta. Todos somos intermediários do bem que procede do mais alto ou do mal que colhemos nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. Então, todos temos essa possibilidade, né? Quantas vezes a gente não recebe um apoio, um amparo de um espírito mais elevado, e aquilo é como um bálsamo, né? Como se estivesse nos encorajando, uma força assim a mais que a gente recebeu naquele momento para enfrentar uma determinada situação, nos encorajando, nos amparando, né? Em tantas instâncias da nossa vida. O obsidiado é acima de um médium de energias perturbadas, quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes. Quer dizer, o obsidiado que nós falamos aqui agora, talvez esteja num grau pior, às vezes, do que esse que chega na casa espírita, que às vezes é um obsidiado também, né, Marcelo? O que ele está dizendo que ele foi dito para ele, que ele tinha que trabalhar na mediunidade, coisa e tal, e ele veio aqui procurar realmente esse caminho, porque ele já talvez não aguente mais, devido às influências que estão pesando sobre ele, e muitas vezes ele já está até apresentando um quadro de obsessão. Pode ser uma obsessão simples, pode ser uma obsessão, né, menos... Isso daí ressalta que nós não devemos atuar em casa, se trabalhar em casa. Tem uma reuniãozinha na casa de uma amiga, da tia, da minha prima, que é tudo muito bacana, é tudo muito gente boa, é familiar. Primeiro está o erro. Uma reunião que serve ao bem não pode se fechar a meia dúzia.
de família, de amiguinhos, coleguinhas que se reúnem. Porque nós não estamos servindo para atender o bem dos coleguinhas que se reúnem. Uma tarefa mediúnica atende a um bem comum, não atende a um bem doméstico. Já escutei várias vezes. Eu tenho uma tia que faz uma reunião, leva o meu primo, leva a minha prima, leva a madrinha dela. A primeira pergunta que eu faço: se o vizinho que mora 2 ruas depois quiser ir, pode? Não, não pode. É familiar. Ou seja, já inicia-se um quê de atendimento que é corporativismo mediúnico para aqueles que estão ali. O mundo invisível não trabalha assim. As reuniões têm como função atender uma demanda comum, maior, que vai além daquilo. Então, pelo amor de Deus, se convidarem a vocês para ir naquela reunião na casa da tia, da minha vizinha, que é muito boa, que é um lugar muito bom. Olha, as sombras, às vezes, elas desencadeiam em nós sentimentos tão bons, em lugares tão aconchegantes, que quando nós nos vemos, nós estamos aprisionados àquilo. E estamos ali. Então, o lugar de se receber espírito é no centro espírita. Ainda mais numa cidade como a nossa, que tem 8 ou 9. Você tem centro espírita por qualquer esquina que você quiser para você trabalhar. Então, obsidiado e obsessor são 2 almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Ou seja, a coisa é antiga. Entre obsidiado e obsessor, dificilmente você vai encontrar uma vítima. A pessoa pode se dizer vítima. Houve alguma coisa que fez aquela conexão. É uma conexão, digamos que mal construída, mas que existe, não existe assim um injustiçado. Né? É um processo que está acontecendo porque tem a lei de causa e efeito. Existe algum problema, né? No passado, alguma coisa aconteceu. Extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares. Nossos irmãos encarnados estão certos em entregar-se ao trabalho com alegria, porque todo esforço nobre resulta em bem indestrutível na esfera espiritual, mas deveriam ser comedidos nas promessas de melhora imediata no físico, sem formular julgamento prematuro em cada caso, porque é muito difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo. Né? Então a gente fica limitado, achando que a gente é vítima. Ontem falamos sobre isso aqui, também tivemos a oportunidade de falar. A questão de, em família, às vezes, a pessoa se sentir injustiçada. Se a gente for enxergar a coisa do ponto de vista espiritual, às vezes você vai enxergar que aquilo ali é uma injustiça que está acontecendo, pode estar te atingindo, mas ela tem uma origem, ela tem uma causa. Né? Então a gente precisa realmente analisar com cuidado isso. O negócio de vítima e algoz é complicado. Então, essa reunião de desobsessão, da obsessão, né, ela começa já organizada lá com 5. 5 que participarão da reunião. 5 que ele está falando são 5 obsidiados. Também é outra coisa que não é comum na reunião de desobsessão. Você ter a presença do obsidiado na reunião, que é uma coisa que está retratada aqui. É uma prática também que caiu no desuso, não se faz mais isso. Porque a questão presencial do obsidiado, ela pode ser até um fator de trazer algum problema na reunião. Você imagina se ele dá passividade, de repente, um espírito, né, que está num quadro obsessivo, e ocorre ali, desencadeia um processo, e ele começa a dar passividade, e ele está fora, digamos, até da mesa. Ele não está ali para dar passividade, ele está ali para ser atendido. Isso pode acontecer, e deve ter acontecido, talvez até em função desse motivo, em razão disso, isso tenha sido proscrito. Isso aí não se faz mais, a reunião com a presencial com o obsidiado. Mas aqui ele relata esse tipo de reunião. Então, dos 5 que participarão da reunião, apenas uma jovem revela a possibilidade de melhoria, mais ou menos rápida. Os demais virão apenas para socorro, evitando o agravo das provas. Né? Então, quer dizer, para a perspectiva de realmente resolver o problema e alcançar a efetiva desobsessão, só uma jovem. Por quê? Vamos ver que ele vai explicar o porquê disso. André Luiz, a jovem tem proteção diferente? Por que ela é privilegiada? Né? Por que esse privilégio? Não se trata de proteção, mas esforço próprio. Se ao obsidiado falta vontade firme de autoeducação para a autodisciplina, prolongará sua condição dolorosa além da morte.
né, que essa obsessão ela pode perdurar depois do desencarne. Então, quer dizer, se ele não faz o esforço realmente que cabe a ele nesse processo, dessa libertação, dessa injunção de um espírito que está ali obsidiando, se não faz, a coisa pode prolongar e ir para além, lá para o plano espiritual. Então, um homem indiferente ao governo do próprio lar será assediado por 1001 questões e acabará vencido, joguete das circunstâncias. E se cercado de inimigos que ele mesmo criou, esses inimigos que hoje afligem aquele que está vivendo os quadros obsessivos, são inimigos que ele mesmo engendrou, ele mesmo, né, estabeleceu, ele mesmo criou essa situação para ele. Que ele mesmo criou, sem resistir e sem valer-se da ajuda de amigos, é razoável que permaneça esmagado. Muitas vezes ele não quer realmente, ele digamos assim, se acomoda dentro daquela situação e aquilo permanece, ele não quer fazer nada para mudar esse quadro. É o que acontece na maioria dos casos que tratamos. Quer dizer, não existe uma ação proativa daquele que está na condição de obsidiado. Ele não quer mudar as coisas, ele não faz um esforço, aquela parte que cabe a ele, ele não faz. Ele retarda muito essas decisões. Então, existem também processos laboriosos de resgate em que, depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em qualquer caso, não se pode prescindir a adesão dos interessados diretos na cura. Se o obsidiado está satisfeito no desequilíbrio, que é o que a gente está falando, há que esperar... Acreditem que tem gente que está. Gosta da desgraça que a sua vida se transformou. Não sabe viver sem ela. Tem gente que gosta, pode crer. Há que esperar o término da cegueira, redução da rebeldia, término da cegueira, isso é cegueira. Redução da rebeldia ou afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Nesses casos, nada podemos fazer, está vendo? Porque é aquela situação, são situações que demandam uma decisão do espírito, do seu livre-arbítrio, ele que tem que se decidir. Isso não vai ser forçado, não vai ser empurrado goela abaixo. Colheita futura sem expectativa de proveito imediato. A jovem está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado, mobilizando os recursos da prece, autodomínio, meditação, empregando suas próprias energias e entrará em contato com a nossa corrente auxiliadora, ainda que vagarosamente. Quer dizer, mudando o padrão vibratório, ela consegue sintonizar em faixas melhores, em faixas superiores. A gente tem aqui no centro umas caixinhas de prece. E eu vejo, assim, nos dias das reuniões públicas, todo mundo pegando um papelzinho, escrevendo o nome das pessoas. Quem redige o nome, fala para a pessoa que botou, chega para o filho e fala, meu filho, eu tenho pedido insistentemente no centro espírita pelo seu problema, pela sua perturbação. Eu tenho uma... Porque, sabe o que acontece? Nós fazemos uma lista de nomes e não damos a essas pessoas o compromisso de que elas rezem por elas. Então a gente ouve sempre assim, reza por mim lá no centro. Enquanto a gente está rezando para a pessoa aqui no centro na sexta-feira, ela está fazendo um happy hour na beira da praia, num boteco. Ela tem esse direito? Lógico que ela tem esse direito. Só que existe um movimento, até eu vejo as pessoas chegam na casa espírita e eu acompanho, é meia hora escrevendo o nome. Sugiro até que façam um carimbo, pá, coloque ali dentro, já carimba, já coloca. Por quê? Mas você comunica a pessoa para quem você está fazendo o pedido, não, ela não sabe, ela não tem... Muitas vezes ela não vai ter movimentação. Então, eu estou pedindo por você, estou orando por você. Toda sexta-feira tem uma irradiação lá no Trabalhador de Jesus, que é feito 6h30, 7 horas, que o seu nome está lá por 4 semanas. Você precisa fazer o seu movimento. Então, se nós não oferecemos aos pedidos, ao outro, a responsabilidade que ele precisa assumir sobre isso, ele não quer. Um dia Jesus vai ser mais forte? Não vai. Isso aqui está dizendo que não vai. Se você não responsabilizar o outro por aquilo que você faz, aí você vai estar gastando tinta e não faz o trabalho completo. Eu vou pedir por você, mas faça a sua parte. Aqui já ele contando o desenrolar da reunião,
dessa reunião de desobsessão. Na reunião, o pessoal era reduzido. 2 médiuns, 6 irmãos experimentados nas práticas espirituais e 5 obsidiados em tratamento. Uma senhora e um cavaleiro maduro, 2 irmãos que pareciam imbecilizados, e a jovem, essa jovem que está sendo tratada lá, que está comentada. As entidades inferiores rodeavam os doentes em grande número, conversavam sobre seus terríveis projetos de ataque e vingança. Entraram 2 amigos, que as entidades podiam ver, a quem olharam com certo receio e retificaram a linguagem. Quer dizer, entraram 2 espíritos em condições ali de prestar o auxílio para aqueles irmãos que estavam obsidiando, para esses espíritos obsessores. Então eles ficaram já meio impactados. É a questão da autoridade moral. Então são irmãos que chegam e manifestam, já irradiam uma autoridade natural das conquistas alcançadas. Então aqueles espíritos já baixaram assim a bola deles de ficarem falando daquelas coisas com aquela linguagem, linguagem chula. Em virtude da condição que se encontram os 2, podem ser percebidos pelas entidades inferiores e manter estreita ligação com Alexandre e André Luiz. Quer dizer, eles baixaram o padrão vibratório deles para poder que aquelas entidades pudessem enxergá-los, para eles poderem manter essa relação de orientação, de doutrinação também com eles. Então, Alexandre e André Luiz, ao mesmo tempo, ligação com Alexandre e André Luiz ao mesmo tempo, começam a conversar com uma senhora que queria vingar-se de um dos irmãos em posição de idiotia. Então, esse irmão em posição de idiotia, por essa influência mediúnica, ela havia sido abusada numa vida anterior e ela acabou caindo em desgraça, a vida dela, por conta disso. Então, ela agora era uma perseguidora desse irmão. Acalme-se. A vingança agrava os crimes, enquanto abrigar pensamentos de ódio não atingirá as melhorias que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá paz íntima até que perdoe de coração. Em todos os desastres que nos ocorram, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. Está vendo? Aquela questão dessa análise, quem precisa fazer da lei de causa e efeito. Se alguma coisa está acontecendo, se a gente está em família e a gente ali é alvo, às vezes, de uma situação, de uma coisa que é desagradável em relação a nós, aquilo a gente vai arrumar 1000 motivos, né? A gente vai estabelecer 1000 situações para justificar aquilo. Mas a justificativa, muitas vezes, ela é uma situação que está associado a uma questão do passado, uma questão anterior. E a gente tem que se conscienciar disso para poder lidar com essa questão de uma maneira diferente, de uma maneira mais madura, né? Para a gente não se deixar impactar e complicar as coisas e aí dificultar mais ainda. Às vezes é um problema com o vizinho, às vezes é um problema com o vizinho, é um troço chato pra caramba, né? Chato pra caramba. É uma confusão. Bem, né? Eu estou vendo que a hora, eu tenho ainda mais alguns slides, mas a gente vai, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, né? Então, o mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros, defendeu os interesses espirituais da coletividade, mas no seu julgamento guardou silêncio e conformação, estabelecendo um padrão de prudência nas mais diferentes situações. Quer dizer, ele falando da postura do mestre com relação a essa questão de justiça, porque ela estou à procura de justiça, disse ela, que é a justiça. Mas como é que ela vai querer justiça, né? Dessa forma que ela está pretendendo aí, querendo impor, se vingar do camarada lá. É que o mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou o amai-vos uns aos outros, né? Então, aqui discorre aqui de uma forma muito bonita, buscando convencer essa irmã a mudar realmente essa ideia dela de vingança. É preciso semear na terra abandonada dos corações desiludidos. Não podemos criar sem amor, e somente quando nos prepararmos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna. A gente compara, a gente está vendo ali um terreno, né, uma terra que está toda ali seca, ressequida, e muitas vezes o preparo do solo. Para você preparar um terreno, você vai precisar realmente da enxada, né? Para você cortar esse solo, para você realmente afofar ele, para que ele possa receber a água, ele possa se umedecer. Muitas vezes ele fica ali impermeável por anos e anos, e a gente precisa realmente desse processo. E esse processo é justamente o processo da dor. A dor é essa ferramenta, a dor é essa enxada, que muitas vezes vai fazer esse processo para poder que a água consiga penetrar, a água da chuva possa penetrar um dia.
Tem outras situações que estão consideradas aqui, eu acho que eu vou escolher mais uma, porque a gente não passado muito do nosso horário, passar só mais 5 minutos, tá? Ele vai terminar 8h20. Então a senhora, junto do cavaleiro, tinha diversos perseguidores ao seu lado, mas um se colocara ao seu corpo em toda a sua extensão, dominando os centros de energia orgânica. Então esse é um processo aqui, que a gente vai ver uma obsessão mais séria, mas acho que não é tão comum, mas é o caso de possessão, né? Que é um domínio quase que completo do corpo do obsidiado, de que está sendo obsidiado. Era um caso de possessão completa. O intérprete tocou com a destra e ele começou a gritar, o espírito. Não me venha ensinar o caminho do céu. Ninguém pode deter meu braço vingador. Era uma situação que está contada aqui embaixo, de escravidão. A gente vai ver aqui. Não desejamos forçá-lo. Enquanto alimentar propósito de vingança, será castigado por si mesmo. Né? Ninguém o molesta, senão a própria consciência. O Senhor justifica a escravidão. Essa mulher, por simples capricho, vendeu minha esposa e meus filhos. É coisa antiga, né? Mas as marcas ficam. Nós falamos sobre isso, a questão das emoções, né? As emoções ficam encravadas em nós. E muitas vezes vai levar a quadros desse tipo, né? Será crível que o Salvador aplaudisse o cativeiro? O mestre não aprovaria a escravidão, mas recomendou-nos o perdão recíproco. Qual de nós conseguirá, isso é uma pergunta interessante para nós, né? Qual de nós conseguirá exibir um passado sem crimes? Né? Quem de nós está sem pecado? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio resolver uma porção de coisas, principalmente com a família. Mas ficar recriminando os outros, né? Às vezes é muito cômodo, mas é uma coisa que não atende muito, né? Dentro dessas nossas necessidades. E a gente vai ser muitas vezes injusto agindo assim, né? Eu vou passar um slide aqui para a gente não... Deixa eu ver aqui o que está mais... isso aqui, na verdade, é o que eu estava falando ainda há pouco, né? Não sendo possível recordar o pretérito com exatidão, não seria razoável esperar pelo justo juiz? Né? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos sem poder avaliar a extensão dos próprios débitos? Sem desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos. Em geral, o credor exigente é cego para os próprios compromissos. É estranhável o seu processo de cobrança, onde não descubro qualquer vantagem, pois, além de aprofundar suas chagas íntimas, torna-se antipático aos olhos dos companheiros. O intérprete indagou Alexandre quanto à ajuda magnética ao infeliz para dilatar-lhe as lembranças. Alexandre considerou que não seria oportuno porque não conseguiria compreender. Todo mundo tem que estar... Às vezes a pessoa está muito verde, o espírito ainda está muito sem condições de receber uma condição de uma ajuda magnética ali para poder abrir a lembrança dele e ele ver quadros ali do passado, porque ele não está preparado, ele não ia conseguir entender, ele não ia conseguir aproveitar esse momento. Foi o que Alexandre considerou. Então Alexandre considerou que não seria oportuno, porque não conseguiria, ele está muito verde, ele tem que estar mais maduro para isso. Antes de maior auxílio ao entendimento, é necessário que sofra. Aí ele fala do sofrimento. O processo da dor, muitas vezes, é o processo necessário, que vai fazer esse rompimento do solo, rompendo o solo, para que essa água dessas lembranças, dessa chuva, dessas lembranças, ela possa vir molhar e penetrar esse terreno e, quem sabe, fazer com que ele esteja melhor, em melhores condições para receber a semeadura. Tem slide para caramba, eu vou ter que passar uma porção aqui. Ainda tem muita coisa. Eu vou trabalhar só com o final aqui para a gente poder concluir, porque a gente tomou um caminho de trabalhar assim, mais com a obra, né? Devido que é muito rica, essa obra é realmente muito rica. Para a gente poder não avançar mais, eu vou só trabalhar com esse trecho aqui de André Luiz, que é muito legal. E se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores? Os obsidiados revelam desequilíbrios do sistema nervoso, coração, fígado, rins e pulmões. Se os verdugos se convertessem, voltariam à normalidade orgânica com a saúde completa. O corpo é como um violino entregue ao artista.
torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. A jovem tudo faz para guardar-se do mal, o esforço que ela está fazendo. Tem recorrido à prece, estudando a si mesma, que é um ponto importante, muito importante, esse estudo de si mesmo, né? Que a gente precisa também fazer esse exercício, e mobilizando as possibilidades que dispõe para não perturbar a ordem dentro dela própria. Tem esclarecido seus perseguidores, compelindo-os à meditação e disciplina. Converteu-se em doutrinadora dos verdugos. Olha que interessante, né? Pelo seu esforço. Pelo exemplo de resistência ao mal, transforma os inimigos, iluminando a si mesma. Quer dizer, esse esforço de resistência é justamente o exemplo, né? É você transformar essas letras que a gente aprende, esse conhecimento, em força viva. E isso convence, pelo exemplo de resistência. Assim, temos o problema da cura altamente facilitado. Entregue a malfeitores, o violino permanece semi-destruído. Aí vem um Stradivarius, né, que é aquele violino de excelência no seu som, conhecido, né? Pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas rebentadas. Os casos de obsessão apresentam complexidades naturais, que não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Quer dizer, não adianta, por mais que a gente se apiede de situações de obsessão, não adianta se aquele que está sendo vítima da obsessão não fizer a sua parte, né? Senão a gente não vai encontrar uma via de solução. A gente vai parar por aqui, Marcelo.